impasse entre essas câmeras que gravam ininterruptamente, aquelas que são acionadas remotamente. Qual a sua avaliação sobre qual seria o modelo ideal para ser utilizado pelos policiais de São Paulo? Claro, obrigado pelo convite. O que a gente tem visto nas evidências de outras cidades, e inclusive fora do Brasil, é que quando você não tem um modelo de gravação de tempo contínuo, gravação ininterrupta de todo o tempo de patrulha ou de operação dos policiais, o que costuma acontecer é que a gente tem menos gravações, menos registros de operações de interesse, de interação dos policiais com a sociedade, com o público, e o efeito das câmeras, por exemplo, de dissuasão do uso da força, ou de melhoria das relações com o público, ou de melhoria dos registros, acabam diminuindo. Em alguns casos, a gente tem algumas cidades nos Estados Unidos com protocolos semelhantes ao que o governo Tarcísio de Freitas quer implementar a partir agora desse segundo contrato com a Motorola, e o que a gente verifica é que quando os policiais podem acionar as câmeras no momento que eles julgarem necessário, muitas vezes eles não acionam quando querem fazer uso da força. Então você acaba, na verdade, criando até um incentivo reverso, em que o policial pode acionar quando quiser provar a narrativa dele e não acionar quando ele quiser fazer alguma coisa que está fora dos protocolos de atuação, quando ele quiser ter uma conduta inadequada, digamos assim. Então, por isso que foi bastante preocupante a mudança proposta pelo edital e que acabou sendo confirmada pelo contrato, e também por isso que eu acho muito importante a decisão que o Barroso proferiu ontem na sentença. Bom, era essa justamente a minha próxima pergunta, mas eu vou prosseguir. Exatamente, o STF fez essa determinação ontem sobre o uso obrigatório das câmeras com continuação na gravação, ou seja, essa gravação ininterrupta que a gente estava falando há pouco. Há muitos críticos dessa intervenção do STF, Daniel, inclusive o nosso entrevistado desta segunda-feira, Hélio Beltrão, ele criticou a medida, disse que o STF não deveria se envolver nessa discussão porque não tem conhecimento para abordar, para opinar. Enfim, a judicialização da questão das câmeras dos policiais. Queria muito saber a sua avaliação sobre a interferência do STF nisso. Olha, eu julgo que é muito importante. Inclusive, o processo foi para o núcleo de casos mais complexos, no PEC, dentro do STF. Então, são especialistas nos diferentes temas. Não é uma decisão tomada só pelo Barroso. O pedido da Defensoria, que foi feito junto com a Conectas e com a Justa, com duas organizações de sociedade civil, juntou também uma série de especialistas, não fui só eu, não foi só uma nota técnica minha, você tem outros especialistas do Instituto Sou da Paz, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pessoas com décadas de experiência em estratégias de política de segurança pública, em práticas policiais, etc. E, na verdade, o processo começou, não foi especificamente para falar de protocolos de acionamento, etc., mas foi um pedido da Defensoria para que os policiais que estivessem engajados nas operações especiais, ou, por exemplo, a Operação Verão e a Operação Escudo, esses policiais estivessem preferencialmente equipados com as câmeras, porque o que se verificou naquele momento foi que a Polícia Militar acabou colocando muitos policiais em operações que são de alto risco, que provavelmente vão ter ocorrências que podem gerar letalidade, sem um equipamento que é fundamental para a gente entender a dinâmica dos fatos. Então começou nesse sentido. E aí quando a Secretaria de Segurança de São Paulo lançou um edital para rever o sistema de câmeras e mudar completamente o que estava previsto, aí sim a Defensoria acionou também o STF dentro desse mesmo caso, para que fosse, na verdade, retornado os padrões anteriores. Porque o programa Olho Vivo foi uma política gerida dentro da própria Polícia Militar. Então não é nenhuma questão da sociedade civil querendo impor uma nova conduta à Polícia Militar, é simplesmente defendendo uma política pública que tinha apresentado bons resultados e tinha sido desenvolvido pelos próprios policiais de São Paulo. O governador Tarcísio voltou atrás, né, Daniel, recentemente sobre esse uso das câmeras, enfim, disse que mudou de ideia de fato, se arrependeu de ter sido ali bem receoso e até bastante contra essa medida no início, como você acabou de explicar. E a gente abordou esse assunto recentemente aqui no programa e comentamos isso até com análises de políticos e de analistas políticos aqui para entender um pouco essa mudança do governador. Queria muito saber também como você recebeu essa mudança de postura do governador. Isso tem uma relação, na sua opinião, com esses casos recentes, imagens estarrecedoras de violência que deixam, assim, de fato, qualquer pessoa bastante apavorada com a violência policial em São Paulo?
Olha, certamente tem. Ele está enfrentando uma crise política talvez sem dimensões desde que começou o governo dele. Ele tem uma pressão muito grande, inclusive pela queda do secretário de Segurança Pública ou pela troca do comando da Polícia Militar. Eu acho importante que ele tenha acatado as críticas, ouvido pessoas com quem ele discordava e que ele se mostre mais aberto ao diálogo. A questão é que não basta ele falar que estava errado. O que a gente precisa esperar dele são mudanças práticas na política de segurança pública. Porque a gente verificou desde 2023, quando ele assumiu o cargo, foi um desmonte completo de todos os mecanismos de supervisão e de controle da ação policial. A Polícia Militar de São Paulo não é a mais violenta do país, não é a que tem maior descontrole sobre o uso da força, piores mecanismos de supervisão. Mas o que a gente tinha visto a partir de 2020, com o programa Olho Vivo, era um aprimoramento desses mecanismos. Era uma polícia mais profissional, uma polícia que usava a força de forma mais escalonada, que tinha mecanismos para escalar usando, por exemplo, o spray de pimenta, armas menos letais, como os tasers, e também tinha as câmeras corporais para a gente entender a dinâmica dos fatos. Isso era um passo super importante. E o que o Tarcísio começou a fazer, e a Secretaria de Segurança Pública, com o DERIT, começou a fazer, foi apostar em operações especiais de alta letalidade e um desmonte dos mecanismos de controle do uso da força. Então a gente espera que nesse momento, que ele afirmou que estava errado, que ele adote medidas práticas para retomar os mecanismos de supervisão e controle da ação policial. Muito bem. E para a gente ir finalizando um pouco a nossa conversa a respeito desse assunto, Daniel, as câmeras realmente nos fardamentos dos policiais seriam, de fato, essa grande solução que a gente busca para essa violência policial? E também queria a sua opinião sobre esses recentes casos. Muita gente está comentando que a violência policial em São Paulo, ela sempre existiu e que não foi agora, não é de agora, e o caso não está mais grave, apenas estamos tendo conhecimento sobre isso através dessas imagens, mas que há casos aí bastante graves também, que já foram registrados no passado. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? De fato, as câmeras são essa solução mais prática que podemos ter nesse momento? Não. Se a gente esperar que as câmeras, se a gente investir em câmera, colocar a câmera no policial e achar que ele vai mudar completamente a prática dele, ele vai se tornar um policial muito mais profissional do dia para a noite, muito mais bem treinado, etc., é ilusão, é completa ilusão. As câmeras, eu diria que não são nem o equipamento mais fundamental das polícias, não. A gente está dando uma prioridade para esse caso porque ele alerta para todo um contexto de uma política pública que não tem mais como prioridade o controle do uso da força e a supervisão da atividade policial. A gente precisa que esse contexto político institucional seja retomado. As câmeras vieram dentro de um movimento que foi junto, por exemplo, com as comissões de mitigação de risco. Então, policiais que se envolviam com ocorrência, com resultado morte, passavam por uma avaliação da prática, da abordagem, talvez fossem afastados se houvesse alguma dúvida sobre a conduta. Também foi investimento, no que eu tinha falado, nas armas menos letais, que permitiam ao policial a fazer um uso da força, mas que não fosse tão perigosa, tão letal. Então, as câmeras vieram dentro desse contexto institucional. Esse contexto, sim, é importante. Só comprar a câmera, colocar no peito do policial e achar que a gente vai ter uma nova polícia, não adianta nada. Mas em relação ao segundo ponto que você tinha falado, de fato, a letalidade policial cresceu muito nos últimos 2 anos em São Paulo. A gente teve ali, a partir de 2019, 2020, um início de queda, se você for olhar para a curva de letalidade policial, uma queda bastante relevante, e é mais relevante ainda nas unidades policiais que estavam fazendo uso do equipamento, fazendo uso das câmeras corporais, e a partir de 2023 a gente vê uma reversão desse processo. Então a gente tem sim um crescimento, de fato, a Polícia Militar de São Paulo tem historicamente casos de violência, mas essa violência não é sempre igual, essa violência se torna mais forte, mais premente quando a gente tem um governador, um secretário de Segurança Pública que acha que a polícia tem mesmo que agir com mais violência para controlar a criminalidade, não com mais inteligência, com investimento em outros mecanismos, fortalecimento, por exemplo, da Polícia Civil para investigação, da Polícia Técnico-Científica, e sim investir na Polícia Militar em operações que geram grande letalidade. Daniel, inclusive o secretário DERIT está passando por esse processo, houve um pedido de impeachment protocolado pela oposição e há esse temor, né, essa tensão no ar a respeito
da deposição ou não do secretário. A sua avaliação sobre a gestão do Derrit e esses casos recentes é de que há sim uma relação direta e de que a deposição dele pode trazer benefícios nesses pontos a respeito da redução da violência policial? Olha, eu não faço uma boa avaliação da gestão dele. Eu não posso te dizer se a substituição do Derrit seria uma solução para todo esse problema, porque me parece também que tem que existir uma escolha da sociedade de São Paulo por uma polícia profissional, uma polícia eficaz e eficiente. Então, só trocar o Derrit e colocar uma outra pessoa que vai continuar com um discurso semelhante, de que a polícia tem mesmo que participar de operações mal planejadas e que são iniciadas a partir de questões de emergência ou grandes casos que ganham repercussão na mídia, não vai adiantar muito. Eu acho que é um primeiro passo. A demissão deles, por seguida de uma revisão de toda a política pública que tem sido implementada desde 2023, pode ser relevante. Mas não sei se cabe a mim decidir apontar esse tipo de coisa. Eu acho que isso eu deixo para os políticos.